Voltamos com o Alerj Debate falando sobre ética, corrupção na política. Bom, a ética pode ser passado por cima da ética para atingir algum objetivo político? Não, não pode. Primeiro eu quero dizer que a ética está totalmente relacionada à justiça social. E se o político tiver a ética, ele vai atingir para o bem a justiça social. E usando grossamente, mas até aquele ditado, malandro que é malandro faz tudo direitinho só de malandragem, né? Se o político fizer a sua parte, fizer o seu trabalho com ética, com coerência, com honestidade, nos momentos de hoje, eu tenho certeza que ele vai atingir o seu objetivo, né? Sem passar por cima da ética. Eu aproveito essa oportunidade também que a gente está exercendo aqui um exercício que a carta provoca, que é o amplo debate sobre esse discurso, né? Então, hoje aqui nós estamos exercendo isso. E seria muito interessante que o Congresso Nacional, a Câmara Federal, fizesse como a Assembleia faz hoje, né? Tivemos deputados como o Luiz Paulo, que foi a plenário e leu essa carta. E é uma carta, não, mesmo sendo um discurso do Papa, não só para os católicos, né? Uma carta que está acima de qualquer religião. Então, é um discurso, uma carta para a civilização. Isso, né? para a civilização. E uma carta tão atual que ela atinge não só a ética, mas ela consegue falar da ética no meio ambiente, na clonagem do ser humano, né? Ele consegue dar uma volta aí em todos os valores, num discurso bem resumido. E no parlamento alemão, né, que é um parlamento muito duro. Então, assim, o Papa foi muito corajoso e é muito interessante hoje estarmos falando sobre esse assunto aqui. Olha só, a sua pergunta é uma provocação muito boa. Porque o que é hoje os escândalos das ONGs, quer seja no turismo, quer seja nos esportes, quer seja no trabalho, né? É você querer o sucesso acima da ética. E isso é um tiro no pé. Isso é exatamente você destruir os valores maiores de uma sociedade e infligir derrotas à democracia, né? É importante na política você ganhar a eleição, mas essas eleições não podem ser ganhas a qualquer preço. Os princípios éticos e morais não podem ser maculados. A essência disso é que está no nosso processo civilizatório. Porque hoje nós vivemos numa sociedade da informação. A informação anda em velocidade exponencial. Mas se conversa pouco, ou se ensina pouco, sobre filosofia, sobre a linha do tempo do pensamento humano, sobre valores. E isso faz com que haja um afastamento desses próprios valores. É como nós tivéssemos que entrar num processo de reeducação, que as nossas vidas só fazem sentido se esses valores mais fundamentais forem preservados, né? Esse que é o sentido dessa discussão. E quando a gente faz uma linha do tempo, olha só, eu falei aqui que a civilização que nós estamos vivendo, a civilização ocidental, né, ela começa lá a esboçar a sua linha de pensamento, né, como registra aí o discurso do Papa, no século III a.C., né, entre os gregos, né, os filósofos estoicos e aqueles que construíam o direito romano. E depois vem o cristianismo no Marco Zero, introduzindo aquele valor maior que o cristianismo trouxe para a humanidade, que foi a compaixão, o perdão. Porque até aí era a lei do talião, dente por dente, olho por olho. Né? Olho por olho, dente por dente. Então, nós somos o amálgama dessa cultura civilizatória que passou por Atenas, por Roma e por Jerusalém.
E esse amálgama é que nos trouxe esse conceito de direitos humanos que vem aparecer de uma forma clara depois da Segunda Guerra Mundial, há apenas 60 anos atrás, né? Então, esses valores, essas conquistas, a democracia passou a ser um desejo de todos os pontos da face da Terra. Então, é um momento de luz que a sociedade está vivendo. Mas não será de luz se a gente abandonar os princípios éticos e morais. Se a gente esquecer que nós somos também seres espirituais. Agora, quando a gente fala daquele oportunismo político, isso é enquadrado como uma falha na ética, uma falha da moral? Dá para enquadrar, dá para classificar isso? certeza. Como é que a gente pode abordar essa questão? Com certeza. A gente é o furo na ética, na moral, nos princípios do ser humano. E, infelizmente, nós convivemos e assistimos muito isso, né? Então, isso encaixa realmente. Eu queria aproveitar essa oportunidade também para deixar para quem está nos assistindo, né, o finalzinho aqui do discurso, Luiz Paulo, do Bento XVI, de que é reflexão. E até aproveitar que vai dar tempo também da gente estar falando sobre esse último parágrafo. Então, eu vou ler rapidinho. Ao jovem rei Salomão, na hora de assumir o poder, foi concedido formular o seu pedido. Que sucederia se fosse concedido a nós, legisladores de hoje, fazer o pedido? O que pediríamos? Penso que também hoje, em última análise, nada mais poderíamos desejar que um coração dócil, a capacidade de distinguir o bem do mal e, deste modo, estabelecer um direito verdadeiro, servir a justiça e a paz. Então, isso responde e atinge, né, a esse político que passa por cima da ética, que passa por cima da moral, que tem esse oportunismo, né? Pedir um coração dócil e que se tivesse esse coração dócil, que o coração dócil não é um coração mole, o Luiz Paulo passou aqui, é a consciência, né? E a consciência muitas das vezes não é fazer, eu não vou fazer isso porque pode dar problema, porque pode... Não, a consciência interna, né? Para ter o discernimento do bem e do mal. Então, Eu tentando também responder a tua pergunta com um enfoque similar aqui do Bernardo, é o seguinte: existe uma diferença entre ética e moral. Ética são princípios que o tempo passa e esses princípios não se alteram. Por exemplo, não matar é um princípio ético. A moral são os costumes. Há nuances de mudança no tempo. A corrupção, ela afeta os princípios éticos, ela afeta os costumes, isto é, a moral, e ela afeta o direito, porque é crime. Então, você veja o que a corrupção produz. E pior ainda, desacredita a democracia, porque nós vivemos num regime representativo. Nós representamos, aqueles que têm mandato, a soberania popular, princípio constitucional, que delega a sua soberania popular aos seus representantes, né? E que esses representantes no Congresso Nacional exercitam em nome do povo, inclusive, a soberania nacional, a independência do país em relação às outras nações. Você vê como é que a corrupção macula os princípios constitucionais de cima a baixo. E é crime. Por isso que o fecho que o Bernardo colocou aqui do discurso do Papa é importante. Não precisa ir lá no livro dos reis e citar Salomão, não. Ele diz assim: se hoje nós fôssemos ungidos por Deus e pudéssemos pedir alguma coisa a Ele para sermos bons parlamentares, o que nós pediríamos? Sabedoria e capacidade de discernir o bem e do mal para andar dentro do direito, das leis, da soberania, em busca da justiça e da paz. É isso. É simples, mas é muito difícil. Mas disso é que nós não podemos nos afastar. Luiz Paulo, o próprio
Papa, ele deixa bem claro que é difícil hoje discernir o bem do mal, como o mundo anda, né? E ao mesmo tempo também ele deixa bem claro nesse discurso a importância da nossa função, a grande importância para a humanidade a nossa função. Então, dá essa reflexão também. Olha, a nossa união pode mudar o mundo, pode mudar o Estado. Então, ele deixa bem claro a nossa força. Tá certo. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado. O Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.